Então, boa tarde a todos. Hoje é um sábado, dia 9 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos, areopagitas e teleareopagitas, e vocês aqui presentes, né? Contamos com a participação de vocês. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, né? E vocês falarem assim, a hora que tiverem algo assim, para pontuar, fiquem à vontade, inteiramente à vontade. Este é o Areópago Conscienciológico de número 99, e o Areópago é uma atividade que é promovida pelo Colegiado da Conscienciologia, e hoje a gente está aqui com 3 integrantes, né? A Nina Rosa Monfroy, o Rui Bueno e eu, Rosa Nader. Nós estamos dando continuidade ao ciclo de desafios das especialidades da Conscienciologia, e hoje é o tema editoriologia. E para falar sobre essa especialidade, nós estamos recebendo aqui os especialistas da Editares, Associação Internacional Editares. Nós elaboramos um paper que está disponível aí no site do Tertuliário para vocês acompanharem, quem tiver interessado aí em baixar. E esse paper é bem completo, tem 6 páginas. A gente vai depois dar um apanhado geral, né? Porque tem muita informação aqui, muito bom saber que a Editares purila, né? Ela fica assim, purulando, né? Que fala, né? Pululando. Então, assim, a gente acabava de fazer uma contagem, aí tinha outra contagem mais nova, entendeu? A gente, de um dia para o outro, já tinha mais um livro publicado, então era uma coisa assim, bem interessante mesmo, a Editares funcionando. Acompanhar a Editares foi bem interessante, assim, né? Nós temos aqui 11 consignas que o grupo anterior do colegiado elaborou, e a gente sempre escolhe uma para a gente falar em cada uma no Areópago. E eu escolhi a seguinte: todas as questões são válidas e relevantes, portanto, fiquem inteiramente à vontade para fazer as perguntas que quiserem, né? Que aí o grupo da Editares responde. Né? Nós agradecemos, então, a presença de todos, principalmente também a equipe do CAEC, do Tertuliário, pelo apoio técnico de transmissão no Areópago e tudo mais que envolve essa atividade. Bom, e agora, então, eu vou dar uma visão aqui do nosso paper, né? Então, como a gente já falou, a especialidade de hoje, que a gente vai destrinchar aqui, é editoriologia. A gente sabe até que a Editares tem outra especialidade, mas aí vocês depois ampliam essa ideia, tá? Mas a gente sempre escolhe uma. E de acordo, então, com o nosso ciclo de debate, conforme a gente falou, a gente, então, sempre traz uma IC para debater essa especialidade. Então, aqui a gente tem dados do Estatuto da Editares, a expansão, o expansionismo da Editares, os objetivos, né, os propósitos, o pragmatismo, como é que ela funciona. Nós temos aqui uma informação assim que é bem interessante, que é sobre as inovações que a Editares implementou já, e depois eu acho que vocês podem aprofundar mais, mas que estão assim no portfólio, né, da Editares, disponível em POD Brasil. Então, tem várias maneiras da gente conseguir adquirir livro, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Eu acho que isso é uma expansão bastante interessante. As parcerias com as quais a gente tem acesso à compra dos livros, né? As publicações que tem a revista GESCONS, né? E tem assim, eu não coloquei todos os verbetes publicados na enciclopédia relacionados
com o tema de publicação, de livro, de editoração. Mas, assim, eu coloquei 41, só para vocês terem uma ideia. Se eu fosse colocar todos, né, muito mais ainda teríamos para colocar. E não são pessoas necessariamente ligadas a IC Editares, mas são relacionados aos temas da Editares, que eu acho que isso é bem interessante também, né? E os eventos, né? Eu tive o prazer aí de participar, meio que oculta, assim, né? Porque eu não tinha câmera, mas do simpósio de editorologia e publicaciologia da Editares, que foi agora, em 2023, acho que foi mês passado, né? E nós temos lives também da Editares, que não tem assim, uma regularidade, mas sempre a gente pode encontrar. E, assim, para encerrar aqui a nossa fala sobre esse paper, eu queria ler uma ortopensata do professor Valdo, que a gente pensou aqui. Autorrevezamento. Se os componentes da comunidade conscienciológica cosmoética internacional entenderem mais o significado profundo do autorrevezamento multiexistencial, vão fazer mais do que têm feito até agora quanto à redação e publicação dos livros sobre conscienciologia. Isso é quase um puxão de orelha, né, para a gente, né? Bom, na bibliografia específica, a gente coloca aí diversas referências, mas uma das coisas interessantes aqui é o Estatuto Social da IC, né? Tem depois vários verbetes também, e na webgrafia específica também nós temos o site da Editares também, e com vários diversos verbetes assim, indicados para leitura. Bom, agora eu passo a palavra. Nós temos aqui os representantes da Editares, que é a Cristina Elvanger. Então, ela é atual, mas está passando a pasta para a Ana Cláudia Prado. E nós temos na retaguarda aí a Lani Galdino. Ah, tá. Então, tá bom. A Magda Staff, difícil falar. Então, é a Ana Cláudia com a Magda que vão assumir a... Tá. E a Lani Galdino, que é a anterior, né, da Elvanger. Então, a gente passa a palavra para vocês, agradecendo a presença de vocês. O que vocês gostariam de falar, assim, explicitar mais, aprofundar mais, além disso que a gente leu. Eu só queria falar que agora nós temos mais um representante do colegiado, que é o Alexandre. Ai, que bom. Boa tarde, bacana estar aqui e a gente falar um pouco do que a gente tem falado entre nós, né? E aí no simpósio a gente conseguiu botar um pouco para fora, assim, a questão dessa ciência, editoriologia. E eu estava até perguntando aqui para a Lani que ela foi defendida, a gente pode dizer assim? Dia 11 de 11 de 2020. Então, até então, claro que ela existia, mas ela não estava, né, nem na enciclopédia, enfim, a editoriologia como ciência, né, então foi defendida. E a gente está buscando, esse que é um esforço, né, pena que a Liege não está aqui, ela defendeu um verbete muito bacana exatamente sobre isso, ela traz algo muito bacana. Eu estou com o verbete sendo... O verbete dela é Alto Benefício da Editoração Conscienciográfica. Gente, é sensacional. Pena que ela não está aí, não sei se ela vai chegar, mas parece que ela está... Hoje está um dia bem... Tem tanta coisa, né? Mas tem alguns verbetes, né? E a gente está aí buscando que mais pessoas, né, escrevam verbete. Eu estou com em revisão sobre o fluxo, né, desassediológico, né, da editoração aí. Então, porque o que a gente vê, né? Editares tem há muito tempo e a gente sabe da história. Ela foi mudando assim o perfil ao longo dos anos e agora, me parece, está entrando num perfil mais de exatamente aprofundar e pesquisar sobre a especialidade. Do que eu entendo, assim, vou falar por mim, o que eu entendo, a gente vê assim que Editares tem um fluxo de pessoas muito grande.
Isso aqui eu acho que não é tão comum de acontecer na Editares. Eu entrei, a Lani continuou, elas estão entrando porque já estavam, eu vou continuar. Assim, e a identificação, sabe, com a especialidade. Não assim só porque a gente precisa muito de editores. Até falando aqui em desafio, um é esse. Eu penso assim, a gente precisa de editores especialistas. E só para dizer assim, nós somos especialistas, mas assim nós somos todos jejunos, viu? Na editoração, nós 4. A gente já está em coordenação, mas como editor nós somos jejunos. Mas a gente está aí. É quem tem, né? A gente está aí trabalhando e por isso mesmo que a gente está trabalhando muito para aprofundar, né? Ver como é que a gente pode melhorar e entender essa especialidade, aprofundar mesmo, ver ela na prática. Como é que a gente utiliza ela na prática? Como é que funciona no dia a dia do livro que chega lá na Editares, que é livro? Às vezes não é ainda bem um livro, né? Mas assim, o caminho que ele percorre, o que ele se transforma do início lá ao final, acontece tanta coisa. Os bastidores, os parabastidores, o processo da equipe extrafísica. Enfim, eu acho que a gente está arranhando, sabe, Rosa, ainda, nesse conhecimento. Mas a gente está buscando bastante inovar, vai trazer, além das inovações aí da publicaciologia, que são os PODs, enfim, mas a editorologia, a gente trabalhar lá com um livro, da maneira que ele chega, a gente vai trabalhando até ele chegar no final, e a gente não entra na especialidade que tem a ver com a Unescom, a gente não vai, isso é bem importante. Aproveitar até para falar aqui. Posso aproveitar? Abaixa o teu microfone. Puxa mais para ti. Abaixa mesmo. Então, eu queria que você aprofundasse, então, quais são as fronteiras, sabe, o limite, né, entre o papel da Editares e o papel da Unescom, aonde é que vai, porque eu acho que são assim, um é o apoio do outro, né? Sim. Elas trabalham em conjunto, mas tem um limite aí. A gente se complementa, mas nós chegamos até a trazer uma vez para a nossa reunião lá do Conselho de Editores, na época que era coordenador da Unescom, até para nos ajudar e a gente ampliar isso, né? Porque é muito fácil a gente entrar no outro limite. Então estabelecer bem, a Unescom ajuda a pessoa a escrever o seu livro. A gente não vai, isso eu queria aproveitar, porque às vezes as pessoas pensam que na Editares vai acontecer isso. E tem pessoas que querem até preceptoria, eles pedem, olha, manda uma coisa que está muito longe do seu livro, o que é para fazer, enfim, gente, não, isso não é o nosso papel, esse é o papel lá da Unescom. Então, na Editares tem que chegar um livro, que ele vai sofrer muitas modificações, porque a gente até diz, olha, o mega pensene trivocabular do livro que chega, e não existe livro pronto. A pessoa chega e diz, o meu está pronto. Daí a gente vê ali, não vai ser fácil. mas assim, tem que chegar um livro, tem que chegar um formato de um livro, ele tem que ter já um sumário, ele tem que ser um livro que vai se modificar, porque vai ter muitas revisões de confort, ortográficas, mas a gente não vai ensinar a escrever. Esse não é o papel da Editares. Nem pode ser, senão a gente está entrando... Mas mais uma pergunta, que é... passe pela Unescom. Direto. Sim. O que não é um pré-requisito. Não é um requisito para chegar na Editares passar para a Unescom. Isso. Agora, a gente vê diferença quando passa. Então, aí, muitas vezes, lá no parecer que a gente dá, é isso que a gente sugere, né, para a pessoa ir lá fazer um curso, fazer uma preceptoria. Preceptoria, acho que chama, né, que tem na Unescom. Então, porque aí ajuda ele a escrever, chega um livro mais bem formatado, mais completo. Mas não é pré-requisito, não. Não é.
Pode mandar direto. Tem livros que chegam muito bons já, não passou pela Unescom, principalmente com autores mais veteranos, né? Então chega direto, é feito parecer e já entra para o fluxo da editoração. Oi. Tá aqui. E aí, Rosa, eu queria Fala. complementar aqui a ideia que a Cris trouxe. Pode falar mais alto um pouco. Então, eu queria complementar a ideia que a Cris trouxe sobre a especialidade, né, editoriologia, e aí Editares foi ao longo, né, desses anos mudando. Ela foi acompanhando também o movimento, né, principalmente com a pandemia, de evolução do processo de editoração, né, as inovações que foram tendo no mercado e tal. E aí é interessante que foi em 2021, né, que foi defendido o verbete, não foi 2020, foi 2021. Oh, isso é coisa de editor. Oh, isso. Foi 2021. E teve também em 2021 a publicação, né, do manual de publicações da Editares, que é a outra especialidade que faz parte da Editares. Então, a gente, assim, a Editares deu uma, sabe, uma sacudidela, assim, né? E aí a gente viu que, fazer parte da enciclopédia e fazer parte dos livros, isso foi um avanço, sabe? Parece que insere mais, ela, né, ela entra no outro patamar. Eu achei isso, eu fiz essa relação assim, né, que foi um impulso, né? Só complementar o que tu disse, fazer parte com o livro, a enciclopédia, e agora a gente faz parte também das revistas científicas, porque até então a GESCOM é uma revista catálogo, que traz, como é Editares, a gente coloca alguma matéria ou outra, e os livros que foram lançados. Mas isso aqui é inovação, assim, a gente está realmente num momento assim, de upgrade. E assim, aí, né, essa revista traz o trabalho dos voluntários da Editares. Sabe? É isso que ela fala agora. O que a gente faz na Editares? Eu queria tirar uma dúvida. Então, não são duas revistas, não é o Portfólio e a Gescões. É a mesma são Gescões. É a mesma Gescões. É a mesma Gescões, que ora vai ser o Portfólio, ora vai ser o catálogo. O catálogo. Ora vai ser científicas e ora vai ser catálogo. Entendi. Entendeu? Não, as duas saem no mesmo ano, né? Porque as publicações têm que sair. Então, assim, só vamos lá, clarear. Segura a outra aí, Cris. É interessante clarear, né? Porque... Não sei se estão pegando aí a imagem. Então, esse ano, como houve esse primeiro simpósio inovador, ela foi feita uma revista com os artigos e houve o simpósio para defender os artigos. Porém, a Editares tem que mostrar a produção dela em 2 anos. Né? Então, a cada final de gestão, faz-se um catálogo com todas as publicações e, claro, se fala um pouco da parte administrativa, né, da editora. Então, nós temos 2 revistas neste ano sobre toda a produção da Editares, mental somática e administrativa. Né? Muito bom. Isso é muito legal. E vocês têm planos de cada revista com os artigos ser acompanhada do simpósio? Não pensei nisso ainda. Não pensamos nisso ainda. Eu vou deixar, tu segura eu vou deixar para a Ana Cláudia, que é o futuro da Editares. Mas eu queria voltar à pergunta inicial tua, né, com relação ao movimento da Editares, e eu queria falar um viés que elas duas ainda não abordaram, que eu acho que é a abertura da Editares, o abertismo da Editares para a Conscienciologia, para a CCCI e para o mundo. Né? Então, não é mais uma caixinha. As pessoas não sabem, nossa, entra o livro lá, nossa, cadê o livro? Meu livro não sai, não estão me dizendo como meu livro está, já tem 3 anos, não. Agora o livro entra, cai na mão de um editor. E aquele editor estará lá, da hora que ele recebe a obra, os originais, a hora que publica. Acabou o suspense,
né, a ansiedade do autor em que fluxo o livro dele estaria. Isso foi ótimo. Eu acompanhei o livro da Tânia Guimarães, que está sendo lançado hoje, né? Uhum. E assim dá uma tranquilidade para a gente, que você tem com quem falar, você sabe com quem falar. Exatamente. E a pessoa que tem o nome de editora do livro, né? É a editora que é o nome da editora. É a editora do livro. Ela acompanha todo o processo do livro. Isso. Então, ela sabe te dizer o que está acontecendo com o livro a qualquer momento. Exatamente. Isso dá uma tranquilidade. Uma tranquilidade, sabe? não é legal? É muito e bom. a outra coisa que eu vejo que a Editares arrumou, isso eu acho que foi, a gente, claro, vai dar o crédito ao período da pandemia, é a internacionalização. Então, nós não tínhamos nenhum voluntário fora de Foz do Iguaçu. Atualmente, nós temos voluntário em Curitiba, em Recife, 6 em Portugal, 1 nos Estados Unidos, né? Então, assim, foi possível, tem na Argentina. Então, foi possível as pessoas contribuírem com a sua mental somaticidade para a editora e para a ciência, de onde ela estiver, né? Tem caminho para todo mundo. E a outra coisa é a mudança do mercado editorial, que aí talvez depois a gente explore mais, que é a questão de não ter livro só saindo do nosso estoque, e sim sendo colocado nos marketplaces, a pessoa está navegando, compra o livro, naquele momento ele será produzido e entregue na casa dela, independente de onde ela more. Eu moro na Islândia, vai receber o livro na Islândia, né? Tem a Romênia, que é a nossa maior compradora internacional. Então, eu acho que isso são inovações bem positivas da Editares. Muito bom. A Magda quer falar alguma coisa, Magda? Não? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quais são agora os maiores desafios hoje, assim, que vocês ainda estão precisando de ter um espaço, assim, para debater, para assumir isso? Liguei? Tá. O maior desafio mesmo, eu entendo que é a qualificação do editor, do revisor, porque a gente está falando isso, você passou por isso, viu, né? É um editor que pega o livro e vai até o final. Só que a gente tem um fluxo, o pessoal está escrevendo, viu? O pessoal está escrevendo e está mandando o livro. E aí a gente tem a mão de obra que a gente tem. E a gente vai buscando. Eu ainda estava falando esses dias para as gurias, a gente, olha, a pessoa vem para ser editor. E esse é um desafio, eu vejo, de a gente conseguir chamar os intermissivistas que tenham ProEx da editoração. Porque, assim, claro, a gente tem que escrever, todo mundo tem que escrever, nós temos que escrever, isso é importante para o autorrevezamento, mas precisa de editor para sair o livro. Então, a gente não via quase alguém falando, a minha programação está na editoração de livros. A minha identidade interassistencial, quem lançou isso foi a Liege, eu gostei muito disso, que ela trouxe no verbete dela. A minha identidade interassistencial está ligada a isso. Então, as pessoas chegavam, a gente via, chega na Editares, fica um pouco, ajuda e vai para a Unescom, vai para aqui, vai para lá. E a ideia é essa, é qualificar para que também a gente trabalhar com isso comece a chegar, porque eu vejo que se também não chegou, ou ainda está para chegar, esses intermissivistas com ProEx nisso, é porque a gente também não está aprofundando na ciência. Então, esse é o nosso desafio. Além de, tem outros, né, em relação, daí a gente entra mais na publicaciologia, na parte de vendas, a gente tem muitos. Mas a gente está falando de editorologia, né? Então, um desafio é a gente se qualificar. Quando eu digo qualificar o editor, é a gente se qualificar. Eu comentei, eu me coloco como jejuna, eu só editorei até agora, que foi ao final, um livro. Então, né, gente, isso é jejunice, né? Então, a gente está aprendendo. Então, é nós aprendermos mais, entendermos mais o processo assim multidimensional, porque não é editoração comum, a gente está falando da editoração conscienciológica. Então, é a gente aprofundar, entender e se qualificar. Se qualificar com isso. O livro da Tânia. Aí, ó, pessoal, para quem não viu, hoje foi lançado. Eu não sei como é. Aqui. Para cá. E o livro, pena que a Ercília está aí. Pena que a Ercília não está aí, que foi a editora. Isso é uma situação, olha só, a gente tem que qualificar também e pensar nessas situações. A autora dessomada, como é que a gente procede?
É diferente. Todo o processo é diferente. Foi diferente. Foi diferente. Não tem como ser. A gente tem um outro... E isso a gente tem que estudar também. Como é que a gente acessa, como é que chega ao final de um livro que a gente espera que tenha agradado muito a Tânia, né? A gente tentou, né, fazer de tudo para que tenha agradado ela, porque com certeza ela está acessando isso. Eu não tenho dúvida que ela está acessando a materialização do livro dela. Então, também é algo diferente. A gente também tem que estudar sobre isso. E tem acontecido bastante disso. Assim, bastante eu não digo, mas a gente já tem outra pessoa dessomada que a gente está trabalhando. Então, tem algumas pessoas que estão numa condição, até pede para, já deixam toda a sessão de direitos, tudo organizado, porque estão próximos, ou pensam que estão próximos da dessoma. É uma coisa que acontece, né? Então, a gente tem que saber também lidar com isso. Esse livro, o Maximiliano, é que foi assim, o pilar de pegar o livro o original da Tânia, né? Fez lá um trabalho de revisão, aí passou para mim. Aí eu fiz a revisão e perguntei para ele né, ele que estava coordenando aí, se eu podia passar para a Rose Salles. Então, nós três é que demos assim, a cara assim, da revisão primeira para entregar para a Editares de novo, entendeu? Porque aí, quando a Editares pegou, já tinha passado por nós três. Assim. Então, é uma experiência. Pode ser que um próximo pode ser assim, pode eleger 2 ou 3 pessoas outras fora da Editares para fazer uma primeira arrumação no livro, para depois, então, a editora, por exemplo, a editora do livro pela Editares foi a Ercília, né? Foi ótimo, excelente, a gente tinha um contato muito tranquilo com ela, mas já tinha ido com alguma, vamos chamar assim, alguma cara de livro mais publicável, entendeu? Então, eu acho que isso talvez fosse uma experiência que pudesse ser aproveitada em outras ocasiões, entendeu? E a gente estudar mais sobre ela, porque a gente tem que ver assim também as repercussões que a Ercília teve, como ela vivenciou um processo de editorar um livro que a autora está dessomada. Então, é diferente, gente, processo multidimensional que eu estou me referindo, assim, né, que a gente tem que estudar. E veja, é o primeiro livro que a Ercília é editora. Então, a gente também tem esse desafio. Os nossos editores, eu acho que a mais antiga é a Liege, a Meira, né? Mas nós somos todos mais ou menos na mesma época, assim. A gente está estamos todos aprendendo ali e trabalhando. Tem uma questão também que é bem interessante, é que tanto o Max, quanto eu, quanto a Rose, a gente teve muito relacionamento com a Tânia. Então, conhecer a autora também é uma outra dica que pode ser importante, né? Assim, para gerar aí um protocolo de próximos livros. Espero que os meus eu consiga publicar antes de dessomar, mas vai que Mas isso nos faz pensar muito. Esse livro, uma situação dessa nos faz pensar muito, todos nós. Isso mexe com a gente. Mexe muito. Porque a Tânia teve amigos que seguraram e fizeram, né? Isso é muito legal, mas a gente tem que pensar, né, como fica isso. Então, esse outro que está sendo, né, está em editoração, ele está com uma pessoa que conhecia bem, convivia com ela, sabe? É mais ou menos essa sua ideia. Porque é que vai ter, né? E também confiou de fazer isso. Porque antes dela dessomar, ela pediu para essa pessoa fazer isso, publicar o livro dela. Isso é muito legal. Vou falar uma coisa que tem a ver com editoração, mas fazendo é transversal, que é a questão, quando tem esse tipo de caso, que a gente acompanhou desde o início, que é a questão dos direitos patrimoniais da obra. Então, assim, como esse areópago fica gravado para o mundo inteiro, então é uma preocupação bem interessante do autor de ele ter, desde logo, essa visão de que quer publicar pela editora da Conscienciologia, ele tem que doar os direitos patrimoniais e, de preferência, ele se antecipar com isso. Porque, às vezes, ele é a única pessoa da família que é da Conscienciologia. Aí começam, é o caso da Tânia, né? Então, aí começam os problemas. Às vezes, a obra tem conteúdo, é publicável, está tudo certo. Quem quer, tem quem queira ajudar, que eram vocês, e a família não deixa.
a família não quer, né? Então, as questões de precavimento, de se precaver, de fazer uma profilaxia com relação à doação dos direitos patrimoniais, né? É mais um item para a preparação para a doação, né? Exatamente. Então, aqui no nosso manual de publicações, a gente se preocupou em fazer um capítulo inteiro só sobre a questão jurídica da publicação da obra, inclusive falando dos herdeiros, como é que funciona, né, essa questão, né, que a gente não ganha dinheiro com o livro da Conscienciologia, né, Rosa? A gente ganha tares, experiência, qualquer coisa, menos dinheiro. Então, as pessoas têm pessoal que, né, da família, pensa que isso vai valer, vai dar um royalties, né, maravilhoso para a família. Não existe isso, né? Isso aí realmente é só uma tarefa assistencial, então acho bom falar nisso. Eu quero aproveitar isso que a Lani está falando, e eu queria que vocês comentassem na página 1, justamente sobre a doação dos direitos autorais referente à primeira edição para editares. Aqui vocês colocam a primeira, mas como é que ficam as outras? Eu acho que é bom falar para o pessoal saber, e achei bem interessante isso que você falou sobre o manual, viu, Lani? É um manual que a gente precisa ter na estante. Isso, o manual está aqui entre, acho que é o 4º item aqui da referência aqui. Mas eu também fiquei pensando nessa questão da primeira edição. Eu peguei esse item do estatuto, mas continua sendo assim, então? Sim. Sim. Só antes de você falar, para eu complementar essa questão dos direitos, né, que tem a ver também. A assinatura desse contrato é feita logo após que tem um parecer favorável para continuar o processo da publicação. Da publicação, ou seja, ele vai entrar no fluxo, então isso já é um requisito. Por quê? Pode acontecer no percurso, né, da editoração a dessoma. E se acontecer já está tudo certo, encaminhado, entendeu? Então é importante isso, que logo no início a gente já pede, já assina, já deixa arquivado lá na Editares. Mas a pergunta da Nina, eu acho que ainda você vai falar, né? É primeira edição, isso sim, porque, veja, se a gente coloca todas as edições, é como se a gente prendesse o autor. Então, é a primeira edição que é feita, porque outras edições, para ser uma nova edição, precisa ter mudança no livro, novos capítulos, às vezes uma nova capa, e aí o autor ele pode querer fazer com outra editora. Ele tem que, isso é para resguardar a liberdade do autor. Tá. Então, é a primeira edição. A gente não está falando de reimpressão. Não sei se... vamos aproveitar, né? A reimpressão, a gente pode reimprimir quantas vezes forem necessárias. A reimpressão é exatamente o mesmo livro. A gente pode tirar algum... que a gente também fala isso, né? E não existe livro sem erro. Alguma coisa, às vezes, passa, por mais que a gente faça todas as revisões. Então, pode-se fazer a revisão num próximo. Lógico, se tem um erro, a gente arruma, faz de novo, mas é o mesmo livro, a reimpressão. Então, podemos reimprimir diversas vezes aquele livro, porque é reimpressão da primeira edição. E esta é patrimônio da Editares, porque foi doado por ele. Entendi. Mas uma próxima edição, ampliada, revisada, aí, se ele quiser, a gente faz outro, continuar na Editares, é feito outro contrato para aquela edição. Mas se tiver pequenas correções, assim, por exemplo, uma palavra que saiu errada, isso não caracteriza uma nova. Não, daí não caracteriza. Caracteriza só a revisão daquilo ali. Para caracterizar uma nova edição, ela tem que estar ampliada, tem que estar uma revisão maior. Assim, é um livro que tem alguma coisa a mais. Aí é uma nova edição, se precisa fazer novo, até porque tem que fazer outra diagramação. Aí a gente começa assim, um processo, ele acaba passando pelo fluxo de novo. Claro que é um fluxo mais rápido, mas acaba passando. O que eu tenho a acrescentar nisso é o seguinte, às vezes há uma confusão da questão da sessão daquela edição, com reimpressão, a Cris já clareou, e aí entra, acho que a descoberta e a maravilha da impressão sob demanda. Porque você falou, tem que mudar uma palavrinha ou outra, um ponto que não é negrito e teria que ser negrito. Isso só é possível porque a gente imprime poucos livros atualmente e
naquele momento que ele é mexido, você já coloca nos nossos parceiros que imprimem sob demanda aquela correção, porque aquilo não é uma nova edição. E com relação à reimpressão, então raciocinem comigo. A impressão sob demanda é que a pessoa está lá navegando no site, ela compra aquele livro, e a partir do momento ele será feito, é uma reimpressão. Com certeza, Então, assim, se, por exemplo, nosso São livro mais reimpressões, né? nosso livro mais vendido, quando eu entrei na Editares, ele estava esgotado há 7 anos. Aí surge 7 ou mais anos, que é o Clarividência. Quando surgiu o POD, pegamos ele, colocamos, ele é o mais vendido. Então, se ele vende 200 por ano, por exemplo, são 200 reimpressões, entendeu? Então, isso é muito bacana, que é a impressão sob demanda. Mas aquela edição é a mesma. O autor nunca mudou. E aí o que acontece? Se o autor quiser, vamos dizer que ele não quer, tem autores que moram no exterior. Às vezes ele quer fazer publicação com uma editora lá fora. Então, o que ele tem que fazer? Tem que fazer o distrato com a Editares daquele livro, descontinuamos a venda dele, né? Aliás, continuamos vendendo a edição que nós temos, mas não publicamos uma outra, e ele pega aqueles direitos dele e cede para a editora lá no exterior. Então, assim, quer tirar o livro, não quer que descontinuar, a gente descontinua, mas tem que fazer o distrato, porque isso previne até a questão dos herdeiros. Lá na frente, assim, a Conscienciologia a gente tem que pensar para frente, no futuro, daqui a 50, 100 anos, que nós não estaremos mais aqui. Mas esses padrões sendo fixados, fica tudo mais tranquilo e desassediado, né? Então, essa questão é muito séria. Cedeu para nós, está conosco. Não quer mais que publiquemos, faz o distrato, nós tiramos do portfólio, né? Já aconteceu conosco, e a pessoa cede para uma outra editora, está tudo tranquilo. Só tem que deixar tudo muito bem registrado, né? Uma questão em relação a isso, e esse procedimento é o mesmo para as traduções? Você fala da sessão? É. Não, a sessão das traduções é assim, ele já cedeu aquela edição do livro. A gente vai fazer a tradução, só é uma tradução, não precisa um novo contrato de sessão. Já consta, já na seção consta, de direitos, ele consta que está cedendo o direito daquela edição em todos os idiomas. E em todas as modalidades de publicação. Então, se quer fazer um e-book do seu livro da Tânia, que está em papel, já está cedido. Mas é a mesma edição. É a mesma edição. Tá. E outra pergunta. Tá, o autor do livro, por exemplo, o professor Valdo, né? Aí o livro foi traduzido para o alemão, mas foi publicado na Europa, outra editora. Agora, você quer publicar esse livro novamente. Aquela editora da Europa não publica mais. Como faz? Você tem que retraduzir o livro? É o que a gente está fazendo. É o que a gente vem fazendo. Porque nós temos, e já logo vou passar para você, mas agora está em cartório, o professor Valdo fez, meses antes de dessomar, ele passou todos os direitos de todos os livros dele para a Editares. Então, a Editares, eu costumo dizer, é o nosso maior tesouro, é esse. A gente tem os direitos de todos os livros do professor Valdo. Mas a gente, de vez em quando, a gente se depara com isso, Rui. Mas esse livro já foi traduzido lá. Em tese, né, a gente até poderia fazer alguma coisa juridicamente, mas, enfim, não é o nosso processo. Mas a gente está fazendo tudo de novo. A gente faz uma outra tradução e publica. Aconteceu isso. Às vezes o isso. tradutor está até aqui, né? É. Você entende? O próprio tradutor faz parte. Sim, sim. É. Mas está no time, como diz, mas essa edição traduzida foi feita por outra. Foi feita por outra. É a complexidade da consciência. Mas aí, como tradutor, o sujeito pode pegar essa tradução, fazer apenas pequenas correções. Porque não vai mudar nada, não vai mudar. Você não pode mudar a tradução, o livro é aquilo, se traduz daquele jeito mesmo. É o mesmo tradutor. Só que agora, de novo, pela Editares, né? O que a gente está fazendo, assim, até para deixar mais claro, nós não temos a menor condição de fazer a tradução na Editares, a gente não tem tradutores. Como é que a gente trabalha? Aí é uma parceria, assim, há bastante tempo, né, Alane? Com a AIS. Então, os livros, eles entram, os traduzidos, né, em outro idioma, eles entram para a Editares a partir de uma tradução feita pela AIS, revisada pela AIS,
Então, também a gente não aceita assim, qualquer pessoa, eu fiz a tradução, olha, tudo bem, se a tradução está boa, vamos lá para a Isaac, e aí eles vão fazer a revisão. Por quê? É o que nos garante, porque a gente não tem como fazer, a gente vai fazer a revisão da diagramação, a gente não tem como... a gente teria que ter tradutores, né? Não é seria muito bom que a gente tivesse, mas tá bom, mas o trabalho funciona muito bem com a Isaac. Então é isso. Aí agora isso que tu perguntou me deu um nó na cabeça. Me deu um nó. Porque se é o mesmo tradutor. É o mesmo tradutor. Eu acho que daí ele pode até passaria pela Isaac de novo. Eu imagino que vai fazer o máximo é alguma pequena modificação, agora mas o grosso da tradução está feita, porque foi ele mesmo que fez. Né? Só que agora vai ser publicado pela Editária. Nessa fala é assim, que eu acho que vamos tentar desatar o nó. É assim, foi cedido naquela ocasião. Se tem contrato, se não tem, não sabemos, e também não estamos preocupados com isso. Então, mas o que diferencia? Não tem, né? A gente sabe que normalmente não tem. Aí o que diferencia nesse momento? Vamos dizer que a pessoa era daquela instituição naquela ocasião e hoje está conosco e tem a vontade de fazer aquela obra sair de novo. Como que se trabalha com a Isaac? Assinamos com o tradutor ou tradutores um contrato de cessão por projeto. Então, ele vai traduzir o livro do Projeciologia para o romeno. Então, ele assina um contrato com a Editares, que ele está traduzindo aquele livro, cedendo o tradutor. Porque a Isaac não é uma IC. Tá. Ela vai se tornar, ela é uma pré-IC. Tá. Então, os voluntários dela não são vinculados a ela. E essa era uma grande demanda deles. Poxa, eu trabalho traduzindo para Editares e eu não tenho nada dizendo que eu sou um voluntário, então eu quero ser um voluntário. Entendi. Aí a gente mexeu na Unicim no contrato, né, ajudou a Editares na ocasião, estava lá, a gente mexeu no contrato para poderem serem voluntários por projeto. Então, ele está cedendo os direitos autorais de tradução dele, daquele livro, Projeciologia. Ele traduz, então está registrado, a Editares tem o domínio disso, está guardado com ele e conosco, a Isaac também, traduziu, publicou, maravilha. Então, assim, é oficial também. Né? Então, assim, pode ser ele mesmo, pode ser. Naquela ocasião, ele trabalhou para outra instituição, cedeu, ficou lá na Europa, o direito não era editário, mas agora é nosso. Mas aí faz um novo contrato, pode ser a mesma pessoa. Né? Zerado. Entendi perfeitamente. E uma coisa da tradução também, Rosa, que é bom dizer, é assim, vem as traduções da Isaac, como a Cris falou aqui rapidamente, mas a pessoa pode pagar para traduzir seu livro, mas ele será recebido pela Editares e enviado para a Isaac, fazer o acompanhamento. Então, a gente não pega aquilo e diz, não, me dá aqui. Não, a gente pega um grupo que trabalha com a ciência, com a conscienciologia, que pode ser uma pessoa que traduziu na SOCIM. A tradução, você sabe que tem a consciencialidade da pessoa ali no meio. Tem. Então, pode ser algum termo seja mal interpretado. Então, a gente tem que passar pelo filtro da conscienciologia. Neologismos. Então, a gente passa pelo filtro da Isaac também. Então, a gente faz uma parceria bem bacana com a Isaac. Bem, pegando o gancho do futuro, e as questões de tradução em Libra, é o mesmo processo, e audiobook também vai ser parecido, ou vocês pensam em algo diferente? Libra a gente ainda não tem nada, né? Libra ainda não temos. Estamos esperando aí os tradutores. Pensando para o futuro, já vem essa dúvida. Não, a gente sabe que a Editares está trabalhando assim já vem há um tempo e a gente está aprofundando cada vez mais na questão da acessibilidade. E ver, quando a gente começa a trabalhar com isso, começa a chegar os especialistas. Então, começaram a chegar especialistas. Então, às vezes, são coisas que a gente nem se dá conta, mas a gente faz a audiodescrição antes de uma... Vai para a live, lembra de fazer a tua audiodescrição. Áudio, né? A gente falar pensando em quem tem deficiência visual. O audiobook, a gente está trabalhando agora com audiobook, então... Quem está trabalhando com isso e está desenvolvendo mais são os nossos voluntários lá da Europa, de Portugal. Eles que estão trabalhando, saiu um audiolivro, porque quando a gente começou com o audiolivro, o que aconteceu? A gente comprou lá uma voz, uma inteligência artificial, uma voz. E aí, o que a gente teve que fazer? Ensinar o neologismo para a inteligência artificial.
Entendi. Então a gente tem a nossa evolução agora, foi feito há pouco, está no nosso site, e foi esse trabalho que foi feito. A partir disso vai ficar mais fácil, porque já se ensinou o neologismo. Porque senão falava diferente, porque é uma outra maneira de fazer com alguém, a gente chama o ledor, né? A pessoa, alguém lendo. Mas isso demora muito mais, porque não é caro, demora, porque não é assim, a gente pensa, a gente tem que transformar isso, entrar num software, as coisas não... É bem assim, tem que ter técnica, tecnicidade, sabe? É específico, tem que ter conhecimento. O pessoal lá os nossos voluntários de Portugal, eles estão trabalhando nisso. Tanto com a descrição também, audiodescrição, e quando a gente coloca até nos posts, explicando aquela foto, isso aí tudo é um trabalho assim de formiguinha, sabe? É um trabalho bem... a gente pensando na acessibilidade, mas Libras a gente não conseguiu ainda... talvez se a gente começar a falar, a pensar, até chegue o especialista, o voluntário. Por enquanto a gente não tem como fazer, mas eu acho que aos poucos a gente vai indo. Chegou a se falar em braille, né? O livro em braille, mas, gente, é muito, muito caro se fazer um livro em braille. E o conhecimento que tem que ter, assim, então, a gente acha mais, assim, por exemplo, porque o PDF acessível que tem, ele faz uma leitura, e aí a gente também tem que transformar isso, a gente está trabalhando, esse site, ele é já acessível, né? Que a gente nem se dá conta, porque é para todos usar, facilita, né, a gente conseguir chegar, e a gente transformar o PDF em acessível. Então, facilita para quem tem a deficiência visual. É o que a gente está conseguindo fazer agora. E é isso que a especialista até diz para nós, né, que chegaram. Né? Ela assim, olha, a questão da acessibilidade é o que é possível no momento. A gente vai fazendo e vai ampliando. O importante é a gente entrar nesse Holopensene. E levar também para outros lugares. A internacionalização também é acessibilidade. Tudo é acessibilidade. Então, a gente começa a entrar, o POD é acessibilidade. O outro idioma, né, é uma acessibilidade, né? Mas não sei se eu te respondi aí. Queria te falar mais sobre Libra, mas não tem. Eu imagino que hoje, né, com a tecnologia tão mais sofisticada, principalmente nesse campo de inteligência artificial, essas coisas vão se tornar tão automáticas que não vai precisar ninguém fazer nada. Né? Você simplesmente vai pedir, passa esse livro aqui agora, on demand, em braille. Né? Você pode fazer uma impressão em braille, se a pessoa quiser. Mas geralmente hoje é equipamento, né? É um equipamento, é uma mesa, né? A pessoa ela tem a informação da tela espelhada em braille numa prancha, em que ela ali fica lendo, né? Fica lendo. Tem tecnologia para isso, então não seria, acho que não teria necessidade de fazer algum tipo de intermediação para isso acontecer, né? Tem software que faz isso, né? E aí os Libras também, né? Não sei se vocês já viram entrar em algum site, você pedir pro bonequinho lá expressar em Libras, né? O conteúdo. Não sei se vocês já viram isso. Tem vários, até do governo. O governo federal tem, a maioria dos sites do governo tem o símbolozinho, você clica, ele abre um programa, você rapidamente baixa, aí ele abre uma janelinha e fica lá o bonequinho fazendo toda a linguagem, né? Em Libras. E você, acho que se domina aquilo, ele entende tudo, né? Então, é um software, né? Você não tem que fazer nada. Né? O conteúdo que está na tela ele vai expressando em Libras ali. Né? Mas o Braille, eu penso que a maior dificuldade, além do espaço físico, que ocupa bem mais do que um livro normal, é a questão do neologismo. Porque tem que ter padrão e tem que internacionalizar, né? Eu já imagino que as letras têm os correspondentes. O cara vai perceber no Braille uma expressão nova. Né? Tem que criar um dicionário, pensene, né? mas ele vai ler pensene, ele vai saber que é pensene.
Ele só tem que ter aprendido que pensei é pensamento, sentimento e energia. Tem que ter um dicionário. Não muda, eu acho que não muda aí nada aí nesse processo. Não tem que criar um Sabe, dicionário. Rui, eu imaginava assim, que nem no audiobook, eu achei que também era bem simples, não é não essas coisas, sabe? Porque a gente precisa revisar também, né? Quem é que revisa? Como é que a gente faz? Então, quando a gente começa a mexer com uma coisa, tem essa ideia, olha, é só um software, até, talvez tenha, né, softwares, mas a gente vai buscando, tá, e agora? Aonde que põe? Como é que faz? Como é que coloca isso de maneira que a pessoa consiga acessar? Sabe, são detalhes, mas eu acho que com o tempo é claro que vai. Sabe, essa inteligência artificial, o software que a gente comprou, foi ainda o ano passado. Hoje já tem uns muito melhores. E até gratuitos. Então, a gente trabalhou com um e agora já tem um melhor, que já é... Então, isso também é muito rápido, né? Mas o importante é que o pessoal aprendeu assim, a mexer e agora foi mais um período de aprender, porque ninguém sabia. Então, não, nós vamos fazer. Como? Nós vamos ir atrás e aprender, vamos ler, vamos ver como é que faz. E agora aprenderam, a gente pensa que agora, essa é a ideia, com mais rapidez, a gente tem audiolivros, a gente consiga fazer mais coisas, assim. Mas tem, assim, sabe, cada ação ela tem desdobra lá e a gente fica, nossa, e agora? Mas a gente tem que fazer, né? Tem que aprofundar. A Nina vai falar agora do a gente continua offline, mas eu gostaria de deixar registrado essa questão do livro em braille. No dia 1º de março de 2008, foi lançado o primeiro livro em braille, que foi Nossa Evolução. Nós temos uma cópia desse livro na Holomemória da Conscienciologia. Ele foi feito esse processo da tradução em braille do Nossa Evolução. Ele foi lançado no dia 1º de março de 2008 no Discernimento. O Lúcio Galvão e a Milene Menezes, voluntários lá da Intercamp, lá de Natal. Então, eles doaram para a holoteca a tradução desse livro, mas uma cópia desse livro foi doado para uma biblioteca aqui em Foz do Iguaçu. E a biblioteca, por algum motivo, fechou, aquele exemplar foi para outra, e quem conseguiu recuperar esse exemplar da Nossa Evolução em braille, e que hoje retornou para a Conscienciologia, foi a Rosemary Salles. Ela foi numa biblioteca, foi descobrindo, recuperou e trouxe para cá. Então, nós temos uma edição em braille do Nossa Evolução, doado pela Intercamp. Está lá na holoteca. Tem sim, foram 2 edições. Eles fizeram 2 edições. Uma na holoteca e o outro foi doado. Esse que foi doado é que a Rose recuperou. 2 exemplares, desculpa, 2 exemplares. Vou lá ver. Mais alguma pergunta, gente? Eu gostaria de fazer uma pergunta, que eu acho que os autores, é importante eles saberem a questão de custos. Como é que funcionam os custos do livro? Se o autor ele escolhe a gráfica, como é que funciona tudo isso? Isso a gente já conversa numa primeira entrevista e depois aprofunda mais, né? O que o autor ele arca com o custo da gráfica, não com os custos administrativos, né, e de editoração, isso ele não arca, porque isso é trabalho voluntário. Ele arca com o da gráfica e com a diagramação, que capista ele faz. Aí, o que hoje a gente consegue oferecer? Hoje nós temos 3 diagramadores, um mais ativo que os outros, mas a gente tem diagramadores que são voluntários, mas, claro, a pessoa tem que entrar na fila, porque é um trabalho muito técnico, né? Não dá para qualquer um fazer, assim, a gente não tem como fazer, só essas pessoas fazendo. Parece, né, que vai entrar mais uma, que vai ser muito bom, porque daí isso ajuda bastante. O capista, isso é o autor que contrata diretamente o diagramador. O que a gente faz é indicar alguns diagramadores, porque que já trabalham com a conscienciologia, né? Porque senão fica complicado, até para a gente tratar. A gente tem algumas coisas, detalhes que outros livros não têm, então a gente prefere falar com um diagramador que tenha já esse conhecimento, não precisa ser conhecimento de conscienciologia, mas de como a gente trabalha. E a gráfica, a gente vai buscar orçamentos. Hoje em dia, o autor ele não precisa gastar aquele valor que ele gastava antes, porque se fazia 1000 livros, né?
por que se fazia 1.000? Porque o custo era e as gráficas também, eles imprimiam nessa quantidade, fazer menos que 1.000, fazer 500, por exemplo, a diferença de 500 para 1.000 é tão pequena que aí ele ia para 1.000. Então, era o custo que mais ou menos determinava isso. Que compensava, né? Fazer compensava. E, então, ficava um valor sempre maior. Hoje, o POD, que aí até a Lani, que foi até na gestão, que trouxe, e ela gosta muito, né? Pode ver que quando fala em POD, a Lani já está aqui para coisa. Então, o POD, ele é uma impressão sob demanda, então não é aqueles parques gráficos que fazem lá, né? aquele grande. Então, ele faz por demanda para nós também. Só que, ao custo, esse é sob demanda. É pela um livro. Então, ele é feito a quantidade que a gente quer, enfim, que a gente indicar. A gente pode fazer. E a diferença no preço não é muito grande. É centavos. Tu fazer 30, fazer 100, cada um, né, não vai aumentar o preço do livro, é muito pouco. Então, ele é sob demanda, claro, num valor para a editora, mas ele não deixa de ser sob demanda, só que a nossa demanda geralmente é maior do que a pessoa que compra só um, né? Mas o que é interessante, o autor não precisa fazer uma quantidade grande, porque se terminar, a gente compra mais. E a gente não precisa comprar também, a Editares também era um problemão repor, porque imagina, vendeu 1.000 livros, vamos fazer nova reimpressão, tinha que fazer mais 1.000. E aí, assim, esses 1.000 vão ficar onde? A gente sabe, daí é uma outra questão, a gente tem um estoque de livros muito grande, né? Por essa questão antiga. E que tinha que ser assim. A gente entende que como mudou hoje o mercado, a gente tem essa possibilidade. Então, o que a gente trabalha muito com o autor é fazer, isso foi feita até uma questão financeira e enfim, de administração, que entre 200 e 300 livros é o ideal, a doação dele. Mais do que isso, não ajuda a Editares. Porque aí a gente tem um número muito grande, dilui o preço da questão administrativa, do custo administrativo. Essa quantidade é a ideal. Terminou o livro, quem reimprime é a Editares. Ela vai lá e reimprime. Tranquilo, porque a gente não precisa reimprimir 300. A gente reimprime 50. Nossa, foi pouco, mais 50. Aí eu acho que uns 30, a gente vai trabalhando aí com a necessidade. Então, o autor tem essa possibilidade de fazer entre 200 e 300. E caso, né, Lani, ele não tenha condição nenhuma. Fala no microfone, não? Não, essa quantidade, isso continua como era antes. Nesse número de livros, fica 5% para o autor. Ele aí fez 200, ele pega 10 para ele, faz parte ali, e os outros é doação para Editares. E a partir daí as reimpressões serão sempre para Editares, as reimpressões. Então, é assim que funciona. Tem algum lugar assim no site ou que a gente possa pesquisar o estoque que a Editares tem? Vocês têm isso em algum lugar? Não, né? Por exemplo, se eu quiser saber quantos livros meus ainda tem lá, vai ter que pedir para Editares. Pede para a coordenação, a funcionária vai ao estoque e faz especificamente fazer aquela conta. Exatamente. E aí eu queria, continuando nessa questão do livro, aí vamos, né, a maravilha do POD. Então, aí já é uma recomendação para o autor. Vou começar por aí. Então, assim, a pessoa que ela vai publicar um livro, ela tem que pensar assim, eu quero fazer tarefa do esclarecimento, né? É essa a intenção, e eu quero que ela fique restrita ao Brasil, ou eu quero que ela vá para o mundo de uma vez só. Já seja publicado em todos os mercados nacionais e internacionais. Então, esse é um pensamento. Se ele quer que isso aconteça, que o livro dele tenha um alcance que não dá nem para mensurar, ele tem que pensar no tamanho no livro, do formato do livro, porque o mercado internacional ele tem um padrão para fazer a impressão dos livros lá fora. Então, pense só, a Editares ela só faz o upload, a subida do arquivo para o parceiro do miolo e da capa. E temos uma planilha gigante dando todas as especificações. Então, o livro vai ser impresso lá na Alemanha, na Islândia, na Romênia, aonde for, do jeito que está sendo impresso esse livro que está na sua mão.
não foge nenhum milímetro, porque senão não entra a capa, não entra o livro, tem um portal, e o portal ele faz o crivo para dali sair para a máquina. E a máquina só aceita determinados tamanhos de livro. Então, o autor tem que pensar nisso também, e é uma conversa que ele tem. Se o editor na Editares não falar isso para ele, por favor, pergunte, porque isso vai ajudar muito. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um livro que é formato já direta impressão sob demanda. É o livro que está sendo lançado, o seu livro aí, já deve estar nesse formato, e está sendo lançado hoje o Tessauros da Conscienciologia, daqui a pouquinho, às 18 horas, né, lá no Hotel Interlúdio. Esse livro é um livro de 2 tomos, 1.008 páginas um, 820, 830 páginas o outro. Eu sei que dá 1.848 páginas, ele é gigante, e ele é no POD. E já fizemos ele no padrão internacional. Então, esse livro está sendo impresso aqui para atender o público brasileiro, atender Foz do Iguaçu. Mas ele, antes de chegar para ser lançado aqui, dia 18 de novembro, ele já estava disponível nos portais brasileiros todos e acabou de ficar disponível, eu já estou dando spoiler do lançamento daqui a pouco, ele acabou de entrar no mercado internacional. Então, uma pessoa que está, aonde ela estiver, ela já pode comprar o livro e receber em casa. Então, isso é uma maravilha. É o da Lucimara também. Então, assim, outro caso da Lucimara, por exemplo, ela lançou aqui no dia 11/11, né? E aí, na semana seguinte, ela ia lançar em Porto Alegre. Só que, antes de ter o lançamento aqui, a gente já colocou nos nossos parceiros, no Marketplaces, aí, que está inclusive no paper, né? E a gente já avisou as pessoas que iriam fazer o lançamento dela lá. As pessoas compraram, quando ela chegou lá, já estava todo mundo com o livro embaixo do braço para pegar o autógrafo. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Então, por isso que hoje não precisa mais se imprimir uma quantidade gigante de livros para ficar no estoque ali, causando um custo operacional bem alto, né? E a qualidade é boa, né? Também, a qualidade é excelente. Que antes a gente estranhava um pouco, mas agora... É assim, Rosa, ou a gente acostumou, ou realmente melhorou mesmo. Ou melhorou mesmo a impressão. Uma coisa legal de falar é assim, que as pessoas confundem, talvez é bom esclarecer. A impressão sob demanda, como a Cris acabou de falar, há um livro que é a nossa parceira, ela é uma empresa que põe nos mercados, nos marketplaces aí online, mas ela é uma gráfica. Esse livro aí, talvez, foi pela Meta? Veja na página 4, tem aí, gráfica. Me diga o que está escrito aí, por favor. Página 4, gráfica. Gráfica. Meta Brasil, deve ser. Se foi feito pelo livro, impresso pela Meta Brasil, deve estar aí nessa... Então, a Meta Brasil, ela é a gráfica da empresa Um Livro. Então, a gráfica imprime para nós, imprime para qualquer pessoa, e a Um Livro, ela é nosso marketplace, né? Ela que divulga nos locais. Eu vou achar para ti daqui a pouco. Então, Lani, enquanto ela procura, é interessante também porque não há preocupação com o traslado do livro. Não há. Então, assim, antigamente... Isso já vai chegar lá. O custo de um livro... Sem contar, quando a gente até tem que mandar por correio, e às vezes as coisas chegou, não chegou, cadê, se perdeu, já aconteceu muito isso. Daqui a pouco voltou o livro para cá, porque chegou lá, bateu, não encontrou. Gente, olha o custo que é, né? Meta Brasil. Custo e desgaste. É que eu estava procurando editora, mas aqui está impressão. Eu não achava editora. Eu falei gráfica, né? Eu procurei a Meta Brasil, eu achei. Impressão Meta Brasil. E, Nina, tem uma coisa interessante. Antigamente, a gente dependia de ter, por exemplo, um IIPC no local para pedir os livros. Pede 40 livros, 50 livros para o lançamento, consignação, era venda a preço perdido, talvez. A gente não sabia se ia vender o livro, se ia receber. Agora não, o próprio interessado compra seu livro. Então não entra nenhum terceiro no meio. Eu tenho uma experiência quando eu fui fazer o curso livro meu, né, do Auto de Repressão lá em Minas. Cheguei lá, não tinha o livro. Aí eu telefonei para cá, para uma amiga minha. Ela foi na Editares, comprou, eu paguei o livro. Ela mandou para mim pelo ônibus, que eu sabia que tinha um ônibus que tinha um Boslog, né, para mandar para Belo Horizonte. Chegou lá no tempo certo, mas eu tive que fazer isso ainda bem que tinha o celular, né, não precisava ser telefone.
E aí deu tudo certo. Deu tudo certo, mas gera... Se tivesse já... A impressão sob demanda. Mas tem uma coisa mais legal ainda, Rosa, da impressão sob demanda, é o seguinte, não existe mais livro esgotado. Pois é. Não existe. Então, você nunca vai dizer, o meu livro está esgotado na Editares. Não, ele sempre estará vendendo nos mercados editoriais e a Editares não vai ter um problema sério de caixa, que antigamente, tem que imprimir 1.000 livros, é pesado, 30 mil reais para imprimir um livro. Agora não, ela imprime 10 livros, 20 livros, acabou de imprimir mais. 15 dias o livro está em foz. Então... Que pode, no máximo, acontecer de momentaneamente, nós não termos no estoque o livro, mas ele continua à venda. Sim, então, sim. assim, não temos aqui, mas ele existe e é só está vendendo, novo, não é em sebo, ele existe. Novinho, né? Mas assim, tem uma especificidade do nosso público aqui da Conscienciologia, o pessoal gosta de pegar e olhar o livro, assim, né? Então, a gente ainda precisa ter isso, mas não precisa ser naquela quantidade. Então, a gente tem que colocar aqui na epígrafe o livro ali mesmo, porque eu acho que ainda tem que evoluir isso, assim, é isso aqui, que tem que evoluir, entende? Pensar, olha, mas a gente faça tudo... A gente foi acostumado assim, né? Antes de comprar o livro, fazia aquele aperitivo, né? Tem até ver a orelha. Que o aperitivo é você olhar as orelhas, olhar né? Então, você, antes de comprar um livro, você faz o aperitivo do livro, né? Então, tem que ter o livro. Mais uma pergunta, seguindo ainda com essa questão do interesse do autor, essa coisa toda. A gente sempre recebe a boneca do livro. Como é que funciona quando é a impressão no POD? Também vem a boneca, tudo igual? Tudo igual, porque, vamos lá, o nosso parceiro é assim, ele é um marketplace, ele põe direto para vender lá, porém ele tem gráfica. A gráfica dele é igual a uma Edelbra, qual é a outra? Midiograph, normalzinha, uma gráfica como qualquer outra, funciona aos mesmos moldes. Então, você pede uma boneca, chega, você revisa tudo, faz os ajustes, manda de novo, e quando está ok, você pede a impressão, de quanto você quiser. Agora, Rosa, você falou, não sei se é nós que nos acostumamos ou se o livro melhorou, mas o livro melhorou porque antes ele vinha sem orelha, agora ele vem com orelha, não é? Vamos falar da orelha, então. A orelha é o seguinte, mais uma coisa maravilhosa da impressão sob demanda com esse parceiro. Porque a Amazon Internacional, olha o nome dela, já é. A Amazon Internacional é o quê? Padrão internacional. Padrão internacional, a máquina não abarca o tamanho da capa com orelha. O meu livro está na Amazon Internacional, então não tem. Então, a Amazon Internacional, padrão mundial, tá? Estamos falando, o nosso parceiro, o parceiro da Um Livro, que é nosso parceiro, ele é londrino, ele está em Londres. E ele atende todos os outros locais do mundo. Então, ele é padrão internacional. Livro padrão internacional não tem orelha, então tem que fazer uma adaptação. Porém, nacional tem orelha. Já a Amazon, que a gente tinha antigamente, não tinha, entendeu? Então, até maravilhoso isso. Eu tenho uma cópia sem livro POD com orelha no Brasil. Agora, eu tenho uma cópia sem orelha. Todas essas informações, a gente encontra isso no site da Editares, no manual... Ou só quando o autor vai até Editares e vocês fazem aí esse leque de informações? Olha, muito bem perguntado, obrigada. Toda essa evolução da impressão sob demanda, ela só foi possível já no final de 2020, 2021, tanto que eu coloquei, acho que no paper, só começou a vender no mercado internacional nossas obras em outubro de 2022. Então, a gente tem que escrever um manual sobre POD. Ou incluir, fazer alteração aqui, exatamente, porque na segunda edição, porque não existia. Na segunda edição, pronto. Aí sim, tem que ser uma segunda edição. Então, assim, agora que a gente está seguro que tudo funciona dessa forma e agora a gente já tem mais informações para, de repente, colocar. Antes a gente não tinha. Obrigada pela pergunta. E há uma quantidade de livro bem substancial, porque, olha só, a Internacional, vendas a partir de outubro de 2022... Foi. Aproximadamente 400 obras. Isso, então, agora já passou. Essa informação é de setembro, então... Como eu falei no início, você respira a quantidade já mudou. Então, a gente já deve estar aí beirando com esse termiporte, então, agora vai explodir, porque ele é traduzido em 6 línguas, então tem um público lá fora ávido pelas ideias da Conscienciologia. Então, acho que vai ser muito bom. Vai lá, pode fazer sua Parabéns a essas jovens senhoras aí.
A atual Só jovens já está bom. A Lani, da gestão anterior, a Ana Cláudia e a Magra Estapis, que vão assumir a gestão agora o ano que vem. Parabéns pelo trabalho de vocês, meninas. E eu gostaria de perguntar para vocês com relação antes de dizer do meu prazer de ser voluntário da Editares e do prazer de fazer aquele pente fino nos livros, de olhar algumas coisinhas que precisam mudar, um pontinho que está fora. E convido as pessoas que estão nos assistindo, que queiram participar como voluntário, a gente tem essa oportunidade de ler o livro primeiro do que ser lançado. Né? Então, esse livro recente, Valdo, Exemplos de Vida, olha, tem que fazer a vantagem, esse livro recente do Valdo, 50 relatos de pessoas que tiveram alguma interação com o Valdo e compartilharam. Então, você lê isso primeiro do que todo mundo e achar algum errinho que precisa colocar, precisa errar. Então, é muito bom. E também, quando você vai adquirir a obra, você ganha com desconto, porque você é voluntário da Editares. Então, venham voluntariar na Editares. É possível você ir de longe, online. E nós temos voluntários hoje em Portugal, tem na Romênia, né? É muito interessante isso, essa variedade. Eu queria que uma de vocês mencionasse isso, sobre isso que está ocorrendo agora, que é esse voluntariado de longe, que depois do Covid nós estamos estreitando e as pessoas estão possível voluntariar na Editares. A respeito disso. Muito bom. Só para complementar eu digo que ele encontra pelo em casca de ovo, sabe? O olho de Lícia, assim. Quer fazer uma revisão bem, dá a Carlos. Mas, assim, o que ele falou de voluntariar de longe, isso é muito bacana. E aconteceu, no fim, as coisas com a pandemia, né? Porque até então, a pessoa entregava e até tinha, eu acho que não sei nem se no estatuto, não sei onde, que entrega os originais em 3 vias impresso. E aí tu fazia a revisão, depois leva a pessoa. Imagina ter que arrumar aquilo impresso assim. Tem pessoas que gostam de fazer a revisão assim, a gente até entende. Mas com a pandemia isso se tornou impossível. Então a gente teve que se adaptar e trabalhar com o arquivo do computador, com PDF. Claro, a gente trabalha sempre com PDF para não ter o risco de alguém mudar. Então, só quem vai mudar vai ser o próprio autor. A pessoa vai fazer a anotação ali no PDF, né? Com o programa ali, ele faz a anotação. E hoje, mesmo quem mora aqui em Foz e os revisores estiverem aqui, a gente não tem usado mais isso. Isso é muito raro. É só quando o revisor, às vezes, pede, eu quero fazer assim, né, no papel. Daí se imprime para o revisor fazer. Mas aí o que é interessante é que o autor seja daqui também. Veja que tem uma porção de coisa. E hoje em dia, às vezes, o livro da pessoa, a pessoa mora aqui, mas o editor, ele mora em Curitiba, ele mora em Recife, enfim, né? Então, na Argentina, a nossa editora da Argentina está com quantos livros agora? 3, 4 livros fazendo edição, né? Então, ela mora lá. Como é que a gente vai mandar alguma coisa e vir? Então, acabou que a gente utiliza isso e com isso a gente pode ter editor em qualquer parte do mundo. A gente pode ter revisor em qualquer parte do mundo. Então, abre um leque aí para que os intermissivistas, de novo eu vou falar aqui, que tenham um PROEX relacionado à editoração, à revisão, poder trabalhar. Queria agregar uma coisa, Rosa, que além da questão da editoração, a Editares tem todas as outras áreas que uma IC tradicional tem. Ela é uma empresa. Se fosse pensar na essência, Editares é uma empresa. Né? Só que ela é uma instituição sem fins de lucro, ela tem financeiro, ela tem administrativo, ela comunicação. Por exemplo, os voluntários de Portugal são essencialmente na área de comunicação e acessibilidade. Então, abre um leque. Antigamente, parecia que só os escolhidos, os evoluídos, podiam fazer parte da Editares. Então, eu não tenho mental soma para trabalhar na Editares, que eu não sou uma pessoa super mental somática, não. Você entra e ali você vai entrando no Holopensene, você vai entendendo e gostando, se apaixonando pelo trabalho, né, de editoração. Mas uma coisa, e a editoração é um viés, é um dos vieses que é muito importante, né? Mas uma coisa que eu acho legal, na pergunta do Carlos, atualmente eu acho que precisaria ser uma rotina, pelo menos eu estou fazendo assim agora, todo mundo que tem interesse de participar da Editares, está aqui na bibliografia específica do nosso paper, o manual de publicações da Editares. Tá. A pessoa ela precisa minimamente entender o que a editora faz. E esse manual explica
tudo do que a editora faz. E o PDF é gratuito, é o número 4, né? A pessoa pode entrar, baixar, entender da Editares. Eu acho que precisa ser um pré-requisito, sabe? É um diferencial. Uma coisa que eu acho bem interessante falar é que tem vários livros que a gente pode baixar gratuitamente, né? Então, isso é bem importante. Tem. PDF. Em PDF. Então, complementando esse acesso à informação do procedimento, né, do fluxo, por exemplo, editorial, no próprio site, pode acessar vários vídeos falando de cada etapa do fluxo editorial. Aí é bacana, porque tanto o voluntário que queira, né, participar, quanto o autor, ele fica já conhecendo como é que funciona a Editares. Isso é muito bom também. E nós fizemos também lives, né, claro, do próprio lançamento, né, e fizemos também, eu acho que tem uma live pela Uniescom, onde eu explico todo o fluxo editoriológico da Editares, que foi um artigo que eu escrevi para a Scriptor. Então, tem várias coisas que a pessoa pode acessar para entender o que faz a Editares e para saber se ela gostaria de voluntariar nessa IC. Tão importante para todos nós, né? E tem uma coisa nesse fluxo que eu acho que é interessante a gente trazer, é que, apesar de a gente fazer tudo assim, PDF, virtual, a gente está sempre se encontrando, porque cada etapa, né, do fluxo se tem devolutiva. Então, a devolutiva é feita online, né? E ali a gente está conversando com o autor e com o parecerista, por exemplo, com o revisor do Confor, com o revisor da gramática, nem tanto, mas aí a gente já dá um feedback, aí tem a diagramação. Então, ele se envolve, né? Eu digo, o autor se envolve no processo de editoração do livro dele, não fica, como é que está, para onde que foi, para onde é que, né? E agora, quando é que vai ser, né? Então ele já fica sabendo, acompanhando e também jogando energia, trabalhando e ajudando para o fluxo fluir bem, né? Tem um fenômeno interessante, Rosa, que eu acho que aconteceu. Rosa, só um pouquinho, Lani, só para a Rosa puxar a palavra para poder mostrar. Isso, aqui nós temos o manual de publicação. O Leandro podia nos mostrar ali, Leandro. Da Editares. Inverteu. A capa dele é muito bonita, e eu vi uma sincronicidade, porque quando eu peguei essa ortopensata aqui, eu não tinha visto que estava no livro. Está no livro. Eu olhei aqui na contracapa. Ele abre o livro, o capítulo com isso. Eu achei legal. Eu olhei assim, todas as ortopensatas e escolhi essa, e eu não tinha atinado que estava aqui no manual. Muito legal, né? Eu não sei se pegaram aí, mas impressiva. O que eu queria dizer atualmente, Rosa, com relação desse fluxo editorial, desse contato permanente com o autor, inverteu um fluxo que era assim, o autor dizia, eu não sei cadê meu livro, está na Editares perdido. Atualmente ele foge da gente, porque cada etapa a gente está fazendo o acompanhamento e a gente devolve a obra para ele fazer as alterações, os ajustes, e ele não pode demorar nessa etapa mais de 9 meses, porque se demorar mais de 9 meses, ele volta para o final da fila. Então, assim, atualmente, nós que estamos o tempo inteiro atrás do autor, ele não pode nunca mais reclamar que ele está abandonado e não sabe cadê a obra dele. Está muito interessante. Mas é essa proatividade de fazer o fluxo funcionar. Então, se você abrir aí na orelha desse livro, já tem abre a orelha, a primeira orelha. Já vem o fluxo desenhado. E o manual, ele vai falando cada etapa desse fluxo, mostrando o fluxo inteiro. Então, assim, é bem difícil de se perder, né? Tendo esse acompanhamento e os caminhos, né? Esse sistema que vocês criaram de um editor, eu falei sobre o aspecto nosso de revisor, né? Mas para o autor também é muito bom, porque o autor fica mais seguro dos contatos a quem ele e nascem aí, às vezes, amizades raríssimas entre o editor e o autor, porque a pessoa começa a entrar, assim, o livro tem a história da pessoa, isso é muito bacana. Mas, assim, para acontecer isso, gente, é porque a gente tem um conselho editorial, hoje a gente tem 18 conselheiros, parece que é muito, mas não é.
pelo número de obras, nem todo mundo tem a mesma disponibilidade de pegar mais livros. Então, aproveitar aqui, deixar aqui, voluntariar para fazer o pente fino, enfim, como o Carlos falou, mas para quem tem interesse mesmo em ser editor. E claro, o que a gente está criando agora para aprofundar, entender essa ciência e poder também chamar esses intermissivistas, foi algo que a primeira pessoa que falou sobre isso foi a Ana. Hã? A escola. Essas minhas ideias, e os outros pegam esse do seminário, tudo fui eu, sabe? Mas quando ela falou numa escola de editores, a gente disse, gente, é isso. Agora a gente já está trabalhando, a gente começou esse ano a trabalhar nisso, tem reuniões, a gente está criando, né, ela. Então, agora a gente já viu que não é escola de editores, é a escola de editoriologia conscienciológica. Por enquanto, pode ser que mude. Mas, assim, é essa ideia. E ela trouxe, a gente está trabalhando. Então, a ideia é a pessoa entra como voluntário, porque essa escola é só para voluntários da Editares, porque é para aprender a fazer esse tipo, editor conscienciológico, né? Então, não é curso assim aberto, é curso para voluntários. Mas a gente pensa que isso vai dar outro upgrade. Mas, Ana, você que teve a ideia? Então, a ideia surgiu por quê? Né? No conselho, o que é que a gente conversa, debate? São as nossas dúvidas, as nossas necessidades de aprender, porque tudo jejum, não, Rosa? O que tem mais assim que ressalta é a vontade de ajudar o outro a publicar o seu livro. Então, aí uma trazia uma pergunta, aí assim, né? Aí tem a Liege, que tem mais experiência, né? A Alane, às vezes, também traz umas coisas, né? Principalmente de final de livro, que ela gosta, ela quer ser especialista nisso. Então, essas conversas, eu fiz, poxa, isso aqui é uma escola de editores, né? Porque é assim, né? Não tem conteúdo, não tem plano, né? É pedagógico, não tem nada, mas ali vai saindo, assim, vai trazendo as resoluções juntas ali, sabe? Pessoal, gostaria só de compartilhar com quem está nos ouvindo que nós iniciamos a tertúlia com alguns problemas, tanto é que não estava sendo transmitido pelo YouTube, não está sendo transmitido, e depois nós perdemos agora até as câmeras, nós estamos com a imagem fixa, então está sendo gravado para depois colocar no YouTube. Veio técnicos, mexeram ali já, várias pessoas, mas ainda não conseguimos, porque desde manhã estava com problema, então por isso quem estiver vendo pela internet, no chat mesmo, volta a estar esclarecendo as pessoas, mas está tendo esses problemas aí, estamos seguindo. Tá ótimo. Mas uma coisa, Rosa, que é interessante deixar registrado, é que nós somos voluntários. E essa volatilidade, ela vai acontecer. Né? Então, assim, tem horas que a pessoa está no edital, tem horas que ela quer fazer outra coisa. Então, sempre terão jejunos. E aí, realmente, uma especialização, enquanto a pessoa estiver lá, ela é essencial e necessária, né? Porque é a nossa vida, voluntariado a pessoa. Eu encaro o voluntariado como compromisso, certo? Para mim, botou uma coisa na minha mão para realizar, ela vai sair. Mas, assim, não são todas as pessoas que pensam assim, né? Mas é muito importante, se a pessoa está querendo, está com essa vontade que a Ana falou, e quer entrar nesse fluxo, que ela seja preparada e dar o melhor. Né? Depois ela pode fazer, né, outra coisa que ela desejar, mas eu acho que essa qualificação ela é essencial. Eu acho que é importante, até para passar de um para outro também, né? Porque a gente vai passar um dia, né? Então, Rui, você. Uma questão para vocês, então o print on demand tem resolvido essa questão de o livro chegar rápido até certo ponto, né? À distância, até no processo internacional. E a contrapartida do e-book do livro, como é que vocês estão fazendo? Existe alguém na Editares que pensa e trabalha com essa conversão do livro em e-book, ou não? Ou esse serviço é terceirizado? Tem algo nesse sentido sendo feito ou pensado? Sim, tanto que no contrato de cessão de direitos autorais a pessoa já cede, né, como a gente já falou,
todas as modalidades, né? E e-book é uma delas. Porém, o que acontece? O e-book ele é uma formatação especial e é uma formatação que tem custos, né? Tem dois tipos de diagramação. A diagramação em livro físico, essa daí, e o e-book. Antigamente, tinha que diagramar também para o POD, para impressão sob demanda. Hoje em dia não precisa mais. Porque o nosso parceiro pega do jeito que está aí e coloca lá. Mais uma maravilha. Então, o e-book ele precisa. Então, ainda é pago, mas ontem eu ouvi uma diagramadora nossa, que é de Portugal, né, que é a Liliana. Ela disse, Lani, e os e-books? Eu acho que a Ana também estava tendo essa ideia. Lani, eu vou aprender, ela diagrama livro tradicional, eu vou aprender a diagramar e-book, porque eu tenho muita vontade de botar todos os nossos livros em e-book. Ontem, eu fiz reunião com ela de 2 horas, e ela terminou essa reunião 7h, Rui, falando para mim isso. Então, é uma outra, atualmente o mercado editorial está mudando também. As pessoas já estão se habituando a ler livro no tablet, no device, né? Onde for, no computador. É uma realidade isso, e a gente tem que acompanhar esse mercado. Porque o que eu vejo, qual é o meu grande desejo? O meu grande desejo é todas as pessoas acessarem em qualquer condição, em qualquer lugar do mundo, a ciência e a conscienciologia, né? É a expansão. O professor Valdo ele pedia para a gente levar na mala livros para distribuir em todas as bibliotecas. Agora a gente não precisa, né? Então, isso é muito bacana. E o e-book, eu concordo com você, ele é uma demanda da Editares, pode ser que entre nessa pergunta aqui da prospecção, dos desafios, é ter diagramadores para e-book. Porque ele não é uma diagramação complexa, mas ele ainda é uma diagramação paga. Então, nós teríamos que gastar muito dinheiro, já está cedido para editar, os livros já estão conosco, para fazer essa transformação. Então, mais uma vez, um apelo para chegarem pessoas que façam esse tipo de trabalho. Beleza, Rui? Ideia de quanto que se cobra hoje para fazer uma... Sim, mais ou menos. Então, vou te dizer, um livro, não sei do tamanho desse Datam, mas um livro do tamanho do manual de publicações da Editares depende muito do diagramador, tá? Nós temos uma pessoa que diagrama muito bem e um preço mais em conta, né? Estaria aí, no mínimo, R$ 1.500, R$ 2.000, no mínimo. Tradicional, tá? A capa é separada, é bom a gente deixar muito claro isso. O capista, ele é pago separadamente. Há diagramadores que são capistas, mas há diagramadores que não são capistas. E a capa, ela é um invólucro, ela é uma coisa que dá beleza ao livro, ela é cobrado cara. Então, a capa é a arte da pessoa que vai na obra. Então, pode separar esse que não... Sabe quando o teu trabalho não tem preço? A pessoa cobra aquilo que ela acha que o trabalho dela... merece e está tudo bem. E a pessoa vai do bolso do autor aceitar ou não. O e-book, vamos dizer, R$ 2.000 um livro, que nem o manual de publicações, que é menorzinho, 150 páginas. Um e-book seria uns R$ 700, mais ou menos. Carlos, pode falar quanto foi o e-book do Glossary, por gentileza, só para eu me atualizar, que eu estou desatualizado. A diagramação do e-book do Glossary. Que você... Do Glossary do espanhol, né? Espanhol, está saindo. Quanto você vai pagar? Ficou em 2 parcelas de 1.400. O quê? 2 parcelas, eu paguei, nós pagamos... Cai por terra todo o minha... Que é mais caro. 2.200. 2 de 1.200. Então aumentou bastante. Foi feita uma doação. Foi uma doação e você é o sponsor, muito obrigada. Então, eu já retiro a minha fala dos baratos, eu estou desatualizada. Então, ouviu aí, Rui? Mas, então, Lani, eu quero repor a fala. Pode falar. Nós fizemos agora há pouco tempo, questão de um mês e pouco, o e-book do Manual da Leitura Lúcida. Isso. Nós pagamos em torno de R$ 650. É isso aí. De quanto? R$ 650. Um livro tem 300 e... Coloca 350 páginas. É isso mesmo. E por que ele pagou quase eu não tenho a menor ideia, depois eu vou apurar com ele. Com capa, tá? Com capa. Com capa. Com capa. Completa. Mas o e-book ele só adapta. Sim, ele adapta, mas você falou em capista. Tá. Mas assim, então vamos lá. Livro físico é um preço, que eu não sei quanto que você pagou a diagramação, vocês pagaram a diagramação desse livro? Aqui não. Não? A diagramação... Pagamos. Exatamente.
Então, eu não sei quanto você pagou, mas mais ou menos isso, 2 e pouco, por aí. Um E pouquinho o mais. e-book, nas pessoas que a gente pensa, né, tradicionalmente, seriam uns 600, 700 reais, entendeu? A transformação desse livro para o e-book. Mas Então, preço também de diagramador, como de capista, né? Também depende. A pessoa, e a gente sabe que tem diagramadores que são top. Eles cobram aquilo e é isso. Não é alguma coisa que é tabelado, depende A capa que eu não estou me lembrando, mas eu acho que a gente pagou junto já com a capa. Entendeu? Quando o diagramador, tem diagramadores que fazem a capa. essa capa é mais fácil porque ela é uma foto. Quando a pessoa tem que criar o conceito, por exemplo, essa capa da Editares, a gente foi montando a capa do manual de publicação. Foi criado um conceito e a gente foi adaptando. Agora, cada isso aqui, reunião. Agora, o detalhe aqui na Alcapitânia ficou muito Ficou bonito, maravilhoso. muito É. bonito aqui. Então, é mais ou menos isso, Rui. Aí sai... Nosso portfólio, Cris, me corrija se eu estiver errado, está em 220 ou 230 obras, mais ou menos, né? É esse mais ou menos o Agora, eu tanto. só fazendo Então, aqui... transformar tudo isso... Nós já temos 50 e-books, mais ou menos, aproximadamente. 50. Já é bastante, é bom, mas falta a diferença. Tá? Agora, o e-book continua tirando o formato da... Porque o e-book, quando você vai ler no e-book, não perde a formatação do livro? Não, e-book é o seguinte, e-book ele não tem paginação. Ele tem que ser adaptável a qualquer aparelho que a pessoa vai usar. Se ela vai usar no celular, ela tem que botar uma letra grande, ela aumenta a letra. Aumenta. Então, por isso, ele não tem paginação. Quando a gente está fazendo a correção do e-book, ele tem posição. Na posição 1250. Mas isso é para quem está fazendo a correção para ele virar um e-book. Depois que ele vira, ele funciona com links. Então, tem que ser muito bem. Então, cada capítulo é um link. Então, a pessoa não precisa ficar paginando no tablet até achar a página. Ela vai lá no link, clica, já cai ali, entendeu? Então, é bem específico, mas é muito bacana. Ele é portátil, você carrega 1000 obras num tablet e vai embora, entendeu? Então, é bem bacana. E tem alguns que você pode colocar os marcadores das páginas originais no próprio e-book. Então, você sabe que você está na página 15 do livro físico. Boa. Só que aí a página 15 você vai folhear 3 vezes, né? Porque o conteúdo das letras são maiores, é mais confortável ler e tal. Todo E tem essa modernidade. Hoje tem uns aparelhos que eles estão lançando que é para você ver a página como se fosse a página original, né? Na tela. Né? Então, aprende tudo. Mas é uma facilidade, né? Você leva uma muito biblioteca grande, né? ali. O custo também, né? Baixa demais, né? Tudo, né? O cara recebe um pacotinho eletrônico e o custo para isso é quase nada, né? Ele recebe um link no próprio computador direto, né? O que é? Não tem papel, não tem transportadora, acabou. Não tem nada. É maravilhoso. E às vezes o preço do e-book, quando você vê na Amazon, por exemplo, tem uns livros que o preço do e-book para o impresso, a diferença é muito pequena. Esses caras estão usando, né? Mas sabe que eles têm a política deles, meio que a gente tem que se submeter, hoje em dia, a política deles. Né? Mas vê assim, claro, a gente quer que chegue, mas a gente tem que manter como é que eu vou dizer, um equilíbrio, porque se a gente tiver só e-book, a gente não consegue nem pagar o... Tem que ser as duas, tem que ter o POD, tem que ter o livro aqui físico, tem que ter o audiolivro, tem que ter e-book, a gente tem que ter tudo. Agora, haja braço, né, e perna, então por isso que a gente está aqui. Que bom, assim, quando a gente tem uma oportunidade de falar, porque, da outra vez, o que a gente fez, Lani, que aí apareceu, a pessoa escuta... O círculo mental somático, aí aparece pessoas que querem voluntariar porque elas não têm ideia. Por exemplo, uma coisa eu não tinha ideia, nunca pensei assim, como eu vou voluntariar na Editares? Eu não tenho, eu até participo de alguns livros, mas eu não tenho um livro autoral. Gente, não precisa ser autor. Não precisa ser autor para ser editor. Claro que se os autores quisessem vir ser editores, ia ser sensacional. Mas se fosse esse o requisito, não ia ter livro nenhum, porque a gente tem poucos autores ali, né? Então, não precisa ser autor. Isso é bem importante. Basta a pessoa querer, como a Ana disse, querer ajudar o autorrevezamento do colega evolutivo. Porque, gente, a gente fica horas e horas em cima assim, daquela obra, do livro, e manda para cá, e o livro é do outro.
Mas hoje a Ercília saiu dali do lançamento e disse: o que tu achou ser parteira? Mas a ficha evolutiva de todo mundo está lá, marcado com aquela... Eu fico imaginando, eu fiquei pensando, porque também sou jejuna, mas eu fiquei imaginando a gente depois contar assim, tipo, a vida da gente, de alguma maneira, ela pautar pelos livros que você editou. Que tipos de livro você editou? Sim. Que tipo de assunto? Quais são as especialidades, né? Porque nada é por acaso. A gente sabe, a gente distribui lá, mas nada é por acaso. A gente brinca, olha, o Amparador já sabe de tudo. A gente que fica tudo marcado na fé, não adianta. E está tudo marcado lá. Então, isso a gente tem que ter o nosso, sim. No círculo, eu levei um puxão de orelha, porque eu estava falando isso, e eu disse, mas tem que ter o teu, tem que ter o meu. Mas essa coisa também é muito bacana, gente. Que são cognições diferentes. São cognições diferentes. Então, o seu livro, você tem cognição daquele assunto. E a editoração, você tem a cognição da editoração. É um trabalho de assistência que se faz, que, poxa... de altíssimo nível. Né? Legal, Rosa, quando a gente junta essa parte da cognição, né, sobre aquele assunto, e a editoração. Aí é que é bom. Né, que você... Nada de braçada, né? Assim, e ver aquele... A gente começa a ver a relação entre o editor e o autor. Ele vai criando confiança, a gente vai criando aquela... né, interconfiança e vai, é bem legal isso, é muito, muito gostoso quando a gente pega um autor assim, aberto, sabe? Que quer ver a sua obra melhor, né? Porque esse é o nosso papel, né? Ajudar a melhorar a obra. Né? Queria só falar na questão da colheita, né, que a Cris falou, a gente tem que falar mais sobre as coisas da Editares, né? Então, foi no dia que eu defendi o verbete editoriologia que eu fiz uma colheita. A Ana Cláudia estava aqui, assistiu o verbete, vou voluntariar na Editares, veja só. E só faz 2 anos ela vai ser coordenadora. Não é uma colheita maravilhosa? É isso aí. Colheita intermissiva. Não é nem intermissiva, é colheita intrafísica, né? Já estava mapeado no intermissivo e está aí. Vamos ver qual é a colheita que vai vir desse areópago. A gente pensa assim, sabe? Olha, vamos falar para ver se chega, pessoal. A gente precisa de gente. Isso é muito sério, pessoal. As pessoas estão escrevendo, o que é sensacional. Porque alguns anos atrás eram poucos, né? Alguns assim. Hoje em dia as pessoas estão escrevendo bastante, estão mandando os livros, e hoje a gente está com uns esperando editores que tenham, não é que o editor esteja sem nada, não, todos os editores têm bastante coisa, mas que ele tenha condições de mexer com mais um livro. Quantos editores tem hoje em dia trabalhando? A gente vai entrar agora 18. Bastante, né? É bastante, mesmo assim, não é mas assim nem todos têm a mesma disponibilidade. Então a gente, por exemplo, tem uma editora que ela pega um de cada vez. É o limite dela, né? Então ela vai fazer. Outros pegam menos, outros estão ajudando mais no parecer. Então tem alguns que têm bastante livros, mas a gente tem pessoas que voluntariam na Editares e em outras ICs. Então daí tudo bem, né? Mas só que daí não tem essa disponibilidade. Mas é já uma coisa bem bacana. Mas no mínimo, 18 livros estão em andamento. Esse aqui eu acho que é o... mas está em próximo. Ó do Borogodó, vamos já assim. Fala no microfone, eu acho que por favor. Eu acho que eu tenho uns 5. Você já está com 5? Eu acho que eu tenho 5. Não, assim, no mínimo 18, né? Mínimo. Não, mas está próximo de 70 que tem de livros andando. Uns entrando, outros saindo. Quantos? Se a gente, 70. 70 livros em andamento? Em andamento. Uns entrando, outros saindo, outros no meio, assim, diversos, alguns mais parados, porque estão com o autor. Então, tem em todas as fases. Muito bom isso, hein? Muito bom. Cris, tem ideia desses 70... Tem uma ideia assim de quantos são neo-autores e quantos são autores? Neo-autores, principalmente? Acho que eu não tenho essa resposta para te dar agora, sim. Mas tem bastante neo-autor. Eu acho que a maioria. A maioria é neo-autor. Até porque, gente, o autor que ele tem muito livro, sabe que tem chegado muito na Editares? Muito livro assim de coletivo, como é que a gente diz, antologias. Eles são livros que como essa antologia do Valdo Vieira, eles têm uma outra estrutura de trabalho da editoração. E extrafisicamente é outra história, gente. Então tem isso também, porque a gente
A gente sabe quando está próximo o livro, tem momentos que a gente... O que está acontecendo? Que peso é esse? É que se dá conta. É o livro. A gente tem, assim como o autor, a gente também tem esse processo, né? Que é onde tem uma pessoa, tem no mínimo 9, né? Imagina um monte de autor, tem uma população. Porque vamos pensar, né? Tem muito amparo para sair um livro, qualquer livro, a pessoa está amparada. Mas quando a pessoa, principalmente na conscienciologia, que a pessoa mexe na consciencialidade e mexe no seu grupo evolutivo, às vezes tem grupos que não querem que aquele livro saia. E aí tem que lidar com isso para que saia, né? Então, é o papel, claro, a pessoa está ali, mas a gente também sente, é bem interessante isso. A gente vê o que é o processo, até assim a gente apresentou nessa, acho que você ouviu, a gente estava falando lá no simpósio, né? Que a gente tem, para sobrevivência, tem que desenvolver a tara parapsíquica, porque isso a gente percebe quando está editorando o livro, a gente sente bem. Mas tem acontecido muito disso, tem muito livro, o pessoal está fazendo muito isso, escrevendo muito em antologias, bom, né? assim. É bacana, bacana. E tem, né, os autores. Tem... Você sabe que esses livros, quando você faz com muitos autores, o professor Valdo diz que fica marcado para a eternidade. É um compromisso, sabe? Você faz assim com autores, né? Aquele grupo fica marcado ali. Eu estou nessa, né? Porque a iniciativa também de voluntariar na Editares foi depois do livro, da técnica, né? Que a gente fez em grupo, né? Isso não é negativo, ao contrário. É positivo. Eu possivelmente daí pode sair até um Equipex, alguma coisa, quantos entendeu? Na técnica, são 4. Autores lá dentro da... Ah, não, ali são... 24, não, são... Porque fica, aquele link fica, né? Fica foram 4 organizadores e 25 artigos. Ou seja, é uma ligação super positiva. Se for vamos dizer, interprisão, ela é positiva. O microfone. É uma, não sei se você diria que é interprisão, né? Acho que não é. Mas é uma conexão muito positiva. É uma marca que eu acho que a partir daí, se for bem aproveitada, cada um vai desenvolver o seu próprio livro. Isso. Fica mais fácil, é uma cognição. na nossa opinião. No nosso livro de Editares, 16 pessoas se tornaram autores aí. Quem não era. Uma revista mesmo, a revista que vocês publicaram, da GESCOM. Isso. Com todos aqueles autores, ali vocês estão imantados aí por essa energia. Exatamente. Aí. Pessoas então, que nunca escreveram nada anteriormente, né? E escreveram sobre a experiência do voluntariado. Então, é muito bacana mesmo. Rosa, lembrando que tem aquela ortopensata do professor Valdo, que ele diz que nós agora vamos ficar irmanados pelos livros que nós escrevemos. Né? Então, a questão mental somática, né? E não mais psicossomática. É isso aí. Mas, gente, a gente está chegando no final, queria que vocês falassem assim, alguma coisa que ainda não falaram e que gostariam de falar. A gente tem 3 minutos ainda. Até pensando naquelas perguntas ali, eu acho que a gente já falou, mas eu queria reforçar, eu acho que esse momento da Editares, que está se debruçando sobre estudar a ciência, né, a especialidade, eu acho que isso é muito especial. É o que tem me movido, sabe? Dentro da Editares. Eu acho que a gente vê que as ICs, elas avançam, elas aprofundam quando elas estão estudando a especialidade. E eu acho que, além de a gente fazer edição de livros, né, de editorar os livros, a gente precisa estudar. É um alimento, né? É um alimento mental somático. Né? Então, eu vejo assim, essa revista, o simpósio, a escola que a gente está montando, eu acho que é algo bem novo que está vindo aí e é para a gente aprofundar mesmo e entender, para da próxima vez a gente poder conseguir falar mais sobre essa especialidade. Pontuação. Tá. Pode falar. Desculpa, tá? Eu estou querendo fazer. Não, mas era isso que eu queria dizer, assim, queria trazer isso, que eu acho que esse é um diferencial e a gente está aí trabalhando. Então, mas agregando além disso, que está dentro disso, né, a excelência da editoriologia, acho que a gente tem que perquirir, tem que ir atrás, né, e a ampliação da divulgação científica.
Entendeu? Então, eu vejo o nosso grupo lá de Portugal, que eu gosto de mencionar, porque eles são bem especiais, bem bacana. Eles, por causa do voluntariado, todos fizeram curso de entrada, quem não tinha, fizeram a CP1 agora. Veja a qualificação. E uma delas acabou de entrar, foi aprovada para fazer o curso de docência pela reaprendência. Então, isso é o máximo. Olha, né, a qualificação dessa voluntária, que é justamente quem puxou o grupo de Portugal para escrever. Então, olha, ela acelerou, tudo motivada pelo voluntariado, mesmo à distância. Então, assim, isso é bacana. E põe distância, né? É intercontinental, né, nossa separação. Uma vai estar daqui a pouco com você na live. Isso. Duas, vai ter alguém no bastidor. Convite, né? Nós vamos fazer uma live, começa daqui a pouco, começa às 5 horas. Às 5 horas, os amigos da Tânia vão estar na live. Quem vai conduzir a live vai ser uma portuguesa. Tudo tem a ver, né, gente? Tem a ver. Não, Capitânia, né? Você lembrou, né? E não foi de caso pensado. Eu gostaria de dizer, mas não foi. Foi como se organizou, acabou sendo assim. Então, vai estar lá. Daqui a pouquinho, às 5 horas, a Rosa também vai correr para lá, né, Rosa? Então, eu estou correndo para lá. Então, tem uma coisa assim que eu percebi, né, no grupo, esses 2 anos que eu estou voluntariando na Editares, né, é a vontade que a gente tem de aprender, sabe, Rosa? Uhum. Essa voluntária de Portugal, né, eu vou aprender a fazer isso, eu vou aprender, e ela vai e aprende, e a gente ali junto aprender, sabe? Essa palavra está bem forte no grupo da gente. E sem vergonha de dizer que não sabe, sabe? Isso é muito bom. Gente, vocês estão assim super de parabéns, né? Então, a gente agradece demais aí a presença de todos vocês. A pontuação hoje é só presencial, então nós somos 11, nada por acaso, né? Então, a gente agradece e eu vou só terminar aqui, encerrar o nosso encontro aqui com a frase enfática do verbete Areópago Conscienciológico, que é do professor Valdo. O areópago conscienciológico é oportunidade evolutiva ímpar para as consciências dinâmicas e autoconscientes quanto aos cursos intermissivos e as programações existenciais grupais. A gente está falando o tempo inteiro de grupo, né? Então, é isso aí. E, Rosa, assim, eu acho que é bom lembrar, antes da despedida aí que você vai fazer, só lembrar que na Editares tem os livros para download gratuito, né? Isso daí, lembrar quem vai assistir depois. Agradecer também aqui, porque a gente está com 3 gestões da Editares aqui, né? A Lani, a Cristina e agora as boas-vindas aí a Ana Cláudia e também a Magda. Isso aí. Muito bom, parabéns para vocês.